Um salve para você que se liga aqui no canal do TSP. A gatita está irritada com a coletiva de Marcelo Chamusca. Ela pediu para ficar aqui no meu colo durante o vídeo. Entra no ar mais uma análise da coletiva do treinador botafoguense. Acabou a live, ouvi e assisti todos os momentos, todas as perguntas e assustadora algumas respostas do técnico botafoguense. Vou colocar alguns trechos, a pergunta que eu fiz e também uma que foi feita pelo Taiwan, do Globoesporte.com a respeito do Rickson. Não vou colocar outras, porque as respostas do técnico botafoguense, elas foram iguais. O time está melhorando, o time está evoluindo. Hoje conseguimos melhorar em vários aspectos. Quais aspectos, Chamusca? Segundo o treinador botafoguense, na pergunta que eu fiz, vocês vão poder acompanhar, a equipe roubou mais bolas no sistema ofensivo. Tá maluco, Chamusca? Roubou sim. Mas só que tem que detalhe, minto. Ele falou que roubou mais bolas, depois ele se corrigiu. Não, no último jogo nós roubamos mais. Tirou um papelzinho do bolso com algumas anotações de pontos positivos contra a equipe, com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu. Chamusca, contra o Nova Iguaçu, o Botafogo tem que jogar muita bola. Não é você achar pequenas melhorias no time e achar que elas são fundamentais. E o Botafogo, através disso, melhorou bastante. Não, Chamusca. Não, Marcelo Chamusca. O Botafogo não melhorou, o Botafogo não performou, o Botafogo não passa confiança e não sei se vai passar e melhorar com o seu trabalho. Que na minha humilde opinião, eu não sei na opinião de quem está acompanhando esse nosso vídeo, se é bom. Na minha humilde opinião, é um trabalho horroroso, é um trabalho fraquíssimo e um trabalho que não passa esperança. Vou colocar, primeiramente, essa pergunta que eu fiz aqui ao técnico botafoguense, que eu já dei aqui a minha opinião antes de vocês assistirem, e depois vou colocar na seguida a resposta numa pergunta do Taiwan a respeito do jogador Rickson, o que ele fala sobre o Rickson e se dá a entender se o Rickson vai ficar ou vai sair. Gatinho, dá tchau pra galerinha lá que tá acompanhando aqui. Tchau, 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 gatinho. Ouviram? Até a gatita tá bolada com Chamusca. Roda aí. Chamusca, boa noite. Aqui é o Thiago Franklin do canal do TEF. A pergunta é a seguinte: mais de uma semana de treinamento e o Botafogo não consegue ter uma melhora dentro de campo. O que você acha que está acontecendo para os jogadores não assimilarem o seu jeito de trabalho? Forte abraço. Forte abraço, Thiago. Boa noite. O Botafogo, nesses últimos 2 jogos que nós fizemos com semana cheia, claro que adversários diferentes, né? O Macaé do Nova Iguaçu, mas nós tivemos melhoras em vários aspectos e aí, se você for dar uma estudada nos números, você vai poder entender o que eu estou falando. Nós passamos a ter uma recuperação de bola no campo do adversário até em números. Por exemplo, no jogo passado nós fizemos 19 desarmes no campo do adversário. Era um aspecto que a gente estava tendo muita dificuldade e a gente evoluiu. No jogo de hoje, nós voltamos a ter um número acentuado de recuperação de bola no campo do adversário, que a gente não vinha fazendo. No jogo de hoje nós desarmamos 15 vezes no campo do adversário. Diminuímos um pouquinho em relação ao último jogo. O time, no primeiro tempo, teve um comportamento muito bom, com um controle de jogo, desde o início do jogo. O adversário finalizou a sua primeira bola aos 30 minutos. Nós construímos algumas boas chances de abrir o marcador no primeiro tempo. Agora, o que aconteceu nesse jogo foi muito parecido com o que nos jogos que aconteceram, né, da primeira fase. O time, por não fazer o gol, acaba ficando muito ansioso e a gente começa a atropelar um pouquinho as ações e no segundo tempo a gente acabou tendo uma baixa de performance no geral. O adversário cresceu, jogou um pouco mais em nosso campo e a gente não teve o mesmo número de criação de oportunidades que a gente teve no primeiro tempo, mas a gente poderia ter aberto
feito gol no primeiro tempo, que a gente teve todo o controle e teve oportunidade para fazer. O goleiro deles trabalhou bem, a gente teve no mínimo umas três situações com o Pedro ali na entrada da área, chutando, e a bola passando muito próximo. Tive uma oportunidade com o Marco Antônio, tive uma finalização do Felipe, Matheus Nascimento tentando finalizar umas 2 vezes. Então, eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde o adversário finalizou 2 bolas de fora da área, a gente teve um controle total. No segundo tempo, a gente perdeu um pouco de controle e aí já teve um pouco mais de dificuldade. Mas acho que a gente, de fato, conseguiu melhorar em vários aspectos. Aspecto físico, aspecto tático, o time está um pouco mais consistente, está um pouco mais encorpado. Agora, claro, é uma equipe ainda com jogadores jovens. Nós acabamos o jogo com 6 atletas formados na base do clube. Nossa linha defensiva quase toda, o Canu, o Souza e o PV, Romildo, Nascimento e Enio. E isso são jogadores jovens que, claro, em algum momento do jogo, pela dificuldade, acabam ficando um pouco ansiosos, faz parte até do processo de maturação. Mas o resultado a gente não está satisfeito, apesar de ser um jogo de 180 minutos, a gente tem mais 90 para jogar e tem toda a condição de no próximo jogo vencer e avançar para a final do campeonato. Boa noite, Chamusca, canal. Além disso, depois dessa resposta aqui na boa, isso aí beirou a surrealidade, a resposta do Chamusca a respeito do time estar evoluindo. O Taiwan do Globoesporte.com perguntou se o Rickson, que está sendo aproveitado, se ele vai ficar ou não, porque nas 2 últimas partidas ele foi titular do Botafogo. E o Chamusca deu a entender que o jogador ainda está em avaliação e quando ele cita os volantes, ele não fala de Luiz Otávio. E esse talvez seja um ponto. O Luiz Otávio deve estar fora do Botafogo, já que não foi relacionado para a partida de hoje. Roda aí, Chamusca, falando sobre o Rickson. Bom, o jogador tem contrato, não existe nenhuma orientação, na verdade, para que o jogador não seja utilizado. Nós temos hoje uma dificuldade na posição, porque a gente tem alguns jogadores na posição que estão lesionados, né? A gente perdeu o Kaique no aquecimento lá do jogo do Fluminense. A gente teria uma outra opção que seria o Ricardinho, apesar de que tem uma característica muito diferente do Rickson. E a gente está tendo uma certa dificuldade hoje na posição. O Rickson, nos jogos que entrou, conseguiu sustentar bem ali, fazer uma função que na verdade não é a função dele, ser mais primeiro volante. Ele também, nos jogos que fez aqui no Botafogo, sempre foi um volante mais de saída. A gente está num processo de recuperação. Hoje a gente já deu alguns minutos para o Romildo. Acho que o Romildo tem tudo para crescer e ganhar espaço pelos treinos que ele vem fazendo, pela qualidade que ele tem. Mas enquanto o atleta tiver contrato com o clube e o jogador estiver disponível para ser escalado, e a gente tiver com dificuldade em entender que o atleta está somando, a gente vai continuar utilizando. A partir do momento que a gente tenha todos os jogadores em condição e que entenda que um outro jogador vai dar uma dinâmica melhor, a gente vai utilizar. Foi em todos os casos em relação à questão individual, a gente sempre colocou assim. Não existe nenhuma situação que esteja direcionada para não utilização de Rickson. Agora, se a gente vai ficar com o Rickson, vai renovar o contrato dele, ele vai permanecer no clube, é uma questão de análise permanente a cada jogo, a cada semana, a gente vai analisando e tomando as decisões que, na verdade, são as decisões que a gente tende que seja melhor para o Botafogo, melhor para o clube. Essa foi a coletiva de Marcelo Chamusca, na minha opinião, uma surrealidade. Assim, os trechos da coletiva na íntegra, vocês vão poder acompanhar na Botafogo TV. Não vou colocar todas as perguntas, porque tivemos boas perguntas lá. Os companheiros mandaram muito bem nas questões para o técnico, ele fugiu de algumas. Ele fugiu uma do Sérgio Santana do lance, bizarramente. Vou colocar ali para vocês verem lá na Botafogo TV. Assistam, porque, olha, foi patético. Foi patético. O Chamusca, não sei qual jogo ele vê, cara. Eu queria ser um jogo do lado do Chamusca que ele me apresentasse todas essas coisas boas que ele vê no Botafogo. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe aí e mandem em seus grupos do WhatsApp. Estarei de volta às 4 da manhã, hoje um pouquinho mais tarde, 4 da manhã, com o nosso Giro de Notícias. Horário alternativo hoje. Amanhã a gente volta, depois de amanhã, no caso, na terça-feira às 3 horas. Mas hoje ele sairá às 4 horas. Tchau, tchau, beijo e fui!